Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso AWS para DevOps. Bom, o curso baseado nos livros AWS para desenvolvedores, Administração de servidores Linux e 13 ferramentas para controle, monitoramento e defesa de rede de dados. Bom, sobre minha formação, né, eu como professor CEUS aí, formação acadêmica, mestrando em administração, pós-graduado em segurança de rede de dados, graduação em negócios e telecomunicações, curso técnico em manutenção de computadores há umas boas décadas atrás aí. A minha experiência profissional, você vai aí muito mais de 30 anos de administração de redes, serviços, servidores, né, infraestrutura física, lógica de redes, montagem de redes a nível municipal e não só empresas, né, mas também municípios inteiros interligados, né. Como professor, eu já trabalho aí há mais de 15 anos também lecionando em universidades, escolas particulares e aí vai, né, tanto presencial quanto também alguns anos aí com cursos online gravados como esse e também turmas fechadas, né, com chat. As matérias que eu normalmente leciono são banco de dados, né, as que eu domino, né, banco de dados, sistemas operacionais e infraestrutura de redes. Também sou escritor, tenho alguns livros escritos aí, né, Administração de servidores Linux, 13 ferramentas para controle, monitoramento e defesa de rede de dados, infraestrutura Big Data, né, com Open Source, e 7 passos para tuning nos servidores Linux. Bom, a nossa ementa aqui será essa introdução, que nós vamos ver aqui nessa aula, armazenando dados aí, arquivos, né, em S3, AWS Toolkit para Eclipse, são algumas ferramentas, eu vou fazer alguns detalhamentos aí para frente, né? Aqui nessa aula mesmo vou dizer aí o que é o Toolkit, AWS Toolkit, o EC2, né, que é o Elastic Compute Cloud, né, que é a grande vedete aí de você poder trabalhar na internet, né, você trabalhar na nuvem, né, como diz o próprio nome, Cloud, né. O Linux básico, nós vamos ver alguns comandos muito úteis aí, muito utilizados também, né? Então, para que você que não tem hábito aí de trabalhar com Linux, né, está trabalhando só com Windows, também tenha como fazer algumas coisas, né? Eu vou ensinar alguns comandos básicos. Não é um curso de introdução Linux, né? Mas eu vou te mostrar aí alguns comandos para que você possa pelo menos navegar, né? Saber instalar aplicativos e alguns macetinhos, né? De banco de dados nós vamos ver MySQL e PostgreSQL, né? São esses dois bancos SQL aí que mais são utilizados no mercado. A ideia aqui não é aprofundar no tema, tá? Nós vamos te mostrar aí como trabalhar, como instalar, como configurar e alguns tipos aí que nós vamos ver, tá? Mesma coisa aí para o PHP, Java e Tomcat, né? Nós vamos trabalhar com Tomcat aí, montando um pequeno aplicativo, né, o PHP também, o Java também, nós vamos montar pequenos aplicativos para que você tenha uma noção, né, um beabá de como disparar a sua aplicação, como desenvolver a sua aplicação. O EC2 avançado, DNS com Route 53, uma ferramenta muito útil, muito interessante, tá? Para você que não está acostumado a trabalhar com DNS na Amazon, você vai ficar boquiaberto com a velocidade que se propaga um DNS no Route 53. Tá? É questão assim, de você publicar um novo DNS, um novo subdomínio, e em questão de minutos a sua máquina já está respondendo, bem diferente de outros servidores, né, que demoram por vezes horas, até às vezes um dia ou dois, para que uma publicação seja propagada pela internet, né? A Amazon tem uma velocidade incrível nisso. Vamos ver também o CloudFront, uma outra ferramenta muito interessante da Amazon, para que você possa montar estruturas inteiras, né? O RDS, que é um banco de dados
podendo ser, entre outros, MySQL também, é bem interessante. Você terceiriza toda a parte de dor de cabeça de DBA, né, de administração para eles. SimpleDB, né, que é um banco de dados simples, como o próprio nome diz, né. O Elastic Cache, que é uma ferramenta muito interessante para quem tem muita consulta e pouca gravação, né. Então ele é bem interessante, nós vamos estudar aqui, vamos ver alguns casos práticos dele. O Elastic Beanstalk, para aquele que precisa de montar estruturas rápidas, estruturas muitas vezes complexas, mas de uma forma muito simples, né? O Beanstalk é uma ferramenta muito interessante. O SES, o SQS e o SNS são 3 tipos de serviço aí de e-mail, né? Notificações, filas de administração de e-mail. Muito interessante para quem desenvolve ferramentas para Android, iPhone, né, o iOS, né, para quem trabalha com marketing digital. Então é bem interessante também isso aí, para você poder disparar quantidades altas de e-mail, né, então são ferramentas muito interessantes. Depois nós vamos ver aí o EC2 com o Windows, né, como que faz essa instalação do EC2, como que acessa uma máquina, né, remotamente. Monitoramento com o CloudWatch, que é uma ferramenta bem interessante, que pode te dar aí alertas, posicionamento de como estão as suas instâncias ou suas máquinas, que a gente tem o hábito muito de chamar de instância, cada EC2, né? E o Autoscale, que foi uma ideia genial aí da Amazon para que você possa aumentar o número de máquinas sem ter que ficar ali o dia inteiro monitorando isso, né? Então ele faz um escalonamento não só de aumento de máquinas, mas também mantendo a qualidade do serviço utilizando aí o autoscaling. Então são esses tópicos que nós vamos ver aqui no nosso curso, ok? Bom, na introdução aí vamos explicar por que a Amazon, né, se tornou aí um monstro que é hoje, né? Na verdade, houve uma necessidade, porque ela se tornou a maior empresa do mundo, né, em vendas online. Então, ela acabou tendo que criar, né, ela foi criando todo um data center gigantesco para poder atender a essa demanda, né, essa forma como ela entrega, que ela vende na internet, né. E isso deu a ela o know-how para que ela pudesse montar uma outra divisão, que é a AWS, a Amazon Web Service, que é justamente prestar serviços na web, né? Serviços na nuvem. Então, essa ideia aí partiu em 2006, né? Desde então, eles têm sido sempre o maior e mais estável serviço de computação na nuvem, né? E o que é computação na nuvem? Computação na nuvem é o fato de você não ter que investir em equipamentos na sua empresa, né? Ou reduzir esse investimento e utilizar máquinas e serviços na nuvem. E você só paga por aquilo que você usa. Essa é a característica de computação na nuvem. Você não aluga uma máquina e mesmo que essa máquina esteja desligada, você está pagando o aluguel dela ali, um valor fixo, X, ligado ou desligado. Não. Aqui, se a máquina está desligada, você paga um valor muito abaixo. Se você liga a máquina, você paga o valor dela ligada. Se você coloca um serviço, se você tem uma demanda X de tráfego, você paga por aquele tráfego. Tudo é pago pelo uso que você faz, não por um contrato fixo, né? Que mesmo sem utilizar, você tem um tráfego de 500 GB. Se você não utilizar ou utilizar, você vai pagar esses 500. Não, aqui não. Aqui você paga pelo que você usa, né? Na AWS é dessa forma que funciona. Bom, e esse conceito aí, né, voltando um pouquinho na história, né, em 1960 foi criada a ideia do ARPANET, né, que é o quê? Uma rede interligada de computadores que não cairia nunca, né? Então, esses dois aí, o John e o Joseph, bolaram a ideia, né, de fazer uma rede que não cai, que no início foi chamada de ARPANET e depois foi criada em cima dela, né, a plataforma aí da internet, e hoje é o que nós temos aí de computação das nuvens, está em cima da internet. O termo de computação nas nuvens foi primeiramente divulgado em 1997, por um professor, que é o Ramat, que ele fez um trabalho, né, uma tese
e colocou dentro dessa tese o termo, né, computação nas nuvens, que vem justamente colocar esse conceito, né, você paga pelo que você usa, diferente do que era antes utilizado, né. A Amazon Web Service, ela tem centenas de serviços, tá? Muitos serviços mesmo, e todo dia ela tem um serviço novo que ela está lançando. Então, assim, é impossível de falar, não, vou fazer um curso que abrange todos os serviços. Bom, primeiro que assim, não é a nossa ideia abranger todos os serviços. Eu estou fazendo aqui uma introdução nos conceitos, nos serviços mais utilizados na AWS. Como eu vou te passar conceitos da AWS, você vai conseguir entender a partir desses conceitos como são os outros serviços, como você navega nos painéis da AWS. Né? Então, assim, você entendendo o conceito, fica muito simples de navegar através das máquinas deles, através dos painéis, né? Com entender o que ele está falando. Bom, nesse link aí são mostrados alguns desses serviços, né? Alguns produtos, né, que eles têm. Quando você entra no site, ele também fica girando a novidade, aqueles últimos serviços que lançaram, né? Então, assim, como eu falei, a ideia não é abranger tudo, né? Eu estou colocando aqui para você um básico de um DevOps, ou seja, aquele cara que vai desenvolver um site que está migrando, um site que está colocando um serviço na internet, que precisa de expandir, que não quer fazer um investimento numa empresa que vai te cobrar um valor X todo mês, usando ou não, né? Então, eu vou te dar todo esse embasamento para que você possa montar a sua máquina, ter segurança, trabalhar com balanceamento de carga, colocando 24/7, sabe? Segurança total mesmo, ok? Nós não vamos abordar aqui, por exemplo, internet das coisas, né? Isso aí não é o nosso tema aqui. Mas a AWS, com o campo dela é nuvem, então ela quer abordar tudo. Lá você deve achar qualquer coisa que você precise, tá? Então, assim, é bem interessante. Nós vamos passear aí, mostrar, dar algumas pisadinhas em outros temas aí. Vou sempre estar tentando tirar a dúvida sua, colocar temas que são próximos do Windows para ficar mais claro para você, para ficar mais tangível, né? Para que você tenha algo para se basear, ok? Dê uma passadinha nesse link aí e veja lá algumas ferramentas que tem. Bom, na introdução nós vamos ver aí os conceitos, né? Os 3 conceitos aí de serviço que você tem no mercado, né? Que é o SaaS, o IaaS e o PaaS, né? Onde o SaaS é como se fosse o Gmail, né? O Gmail, o Hotmail, que é o quê? Um serviço que você contrata, de graça ou não, né? De e-mail, mas você não precisa de investir em equipamento, fazer instalação de software, nada, tá lá pronto, é só você chegar e entrar, né? Esse é o conceito simples de um SaaS. Já o IaaS é uma infraestrutura, né? Ou seja, aquilo que faz com que você não tenha necessidade de comprar equipamentos, investir em armários, CPUs, cabeamento, toda a infraestrutura necessária para que você coloque um serviço, disponibilize algo na internet, né? Isso tudo é feito através, né, aí do IaaS, onde o maior representante da Amazon é o EC2, que é o que? A máquina, o próprio computador, né? Lógico que ela tem centenas de outros serviços para customizar esse EC2, mas se você for olhar friamente, o básico é o quê? Um computador, que é o EC2. Você ter um computador onde você pode ir no prompt dele fazer instalação como se fosse uma máquina que está do seu lado, tá? Você tem total acesso aos EC2. O PaaS é a plataforma de serviço, ou seja, ele soma o SaaS e o IaaS. É uma ferramenta. Aqui na AWS tem o Beanstalk, que é uma ferramenta que facilita você a montar estruturas muito complexas de uma forma muito simples, né? Imagine aí você colocar um banco de dados no ar, de alta segurança, replicando pelo mundo inteiro, com máquinas com balanceamento de carga, né? Isso tudo de uma forma muito simples. Esse é o Beanstalk,
né? É uma ferramenta que vai auxiliar você demais aí a fazer, e não só a implantação de um novo sistema, mas a manutenção, porque o Beanstalk também trabalha com outras ferramentas, como por exemplo o autoscaling, né, onde de uma forma muito simples você aumenta a quantidade de máquinas que você tem mínima, né, você controla aí a qualidade dessas máquinas, né, qualidade no sentido de velocidade de resposta, de acesso ao banco de dados, isso tudo através do Beanstalk. Então é muito simples e muito poderoso. Um outro tema que nós temos que ver também é a forma como os equipamentos são distribuídos pelo mundo, né? Os serviços, né? Eles são distribuídos em 3 níveis, né? Então nós temos aí região, zonas e pontos de segurança. Região é geograficamente falando, né? Então nós temos em alguns países várias regiões, em outros uma única região, né? Aqui no Brasil a região é São Paulo. Nos Estados Unidos existem várias regiões dentro do território dos Estados Unidos, divididos aí por norte, sul, né? Eles fizeram uma série de divisões aí de regiões geográficas. Dentro dessas regiões que você vai selecionar na hora que logar no painel, existe a zona de disponibilidade. Uma zona de disponibilidade é, na verdade, um data center. Tá? Então é um data center com toda a sua infraestrutura de segurança, de tudo para que não fique fora do ar, né? Em algumas zonas, né, aliás, todas as zonas têm pelo menos 2 data centers, né? Então existe essa questão de se um cair, o outro está no ar, né? Você não vai ficar fora. Então é sempre interessante que você tenha máquinas em mais de uma zona dentro de uma região, porque se uma zona cair, a outra vai estar no ar e vai estar respondendo seus clientes. Isso aí é muito, muito, muito difícil de acontecer, mas pode acontecer de uma zona inteira cair. E aí fica a outra no ar. Essas zonas elas são interligadas por fibras, né, de alta velocidade, né, redes de alta velocidade. Então é como se eu tenho uma máquina na zona A e uma máquina na zona B, é como se elas estivessem no mesmo local, apesar de estar geograficamente com uma distância bem grande, né, porque não adianta eu ter um data center do lado do outro, porque se acabar a luz no quarteirão, os dois vão cair. Não. Então, eles têm uma certa quantidade de quilômetros de distância, mas interligados a uma rede de altíssima velocidade, que faz como se eles estivessem próximos. Por isso, vale a pena colocar uma máquina em cada região diferente, ou pelo menos ter 2 regiões, para que você tenha um 24/7 no ar. E os pontos de presença são exatamente essas máquinas, né? Os equipamentos que você coloca dentro da zona, né? Então eu tenho vários equipamentos dentro de cada zona, eu tenho um equipamento dentro de zonas distintas, né? Isso fica a seu critério aí para você demandar, né, o custo aí que você tem para a sua aplicação, ok? Nós temos um outro ponto interessante aqui também nessa introdução, que são as APIs e os SDKs. Nós vamos ver aqui algumas APIs gratuitas da Amazon que são muito interessantes. Eu já falei aí da console, né, que é a página de administração que a Amazon tem, né, para você fazer 90% do serviço você consegue fazer via web. Mas tem outros 10% aí que você só faz no prompt ou utilizando APIs, né? São serviços mais específicos, mais técnicos mesmo, né? Mas nós vamos ver aqui algumas coisas. E esses outros 90% você também consegue fazer no prompt através das APIs e de comandos instalados dentro das máquinas, né? Das suas instâncias EC2. Tá? Então é interessante que nós vamos ver aqui esses comandos para que você veja que é possível você trabalhar tanto com Shell Script como com Java, com o Eclipse, né, para você agilizar o seu trabalho. Isso aí é tão produtivo, né, que, por exemplo, Dropbox ele trabalha com APIs da Amazon. É lógico que tem uma interface deles e tudo, mas eles disparam comandos para a Amazon através das APIs dela. Né? Então são ferramentas muito práticas, muito simples de trabalhar, que nós vamos ver aqui desvendar qualquer enigma, né? Bom, um outro ponto que eu quero que você observe bastante para fazer esse curso, você vai
precisar ter uma conta na Amazon para fazer os treinamentos, né? Eu vou mostrar aqui para você tanto a aula teórica, né, com os slides, quanto a prática também. Eu vou estar mostrando toda a parte prática aí para você, mas é interessante que você faça os exercícios também para que isso fixe. E para isso existe na Amazon contas, né, com serviços que são gratuitos, né? Então, quando você se cadastra na Amazon, alguns serviços são gratuitos, outros não. Então, fique atento aí, eu vou estar sempre dizendo, esse aqui, depois que você terminar, remove para você não ter gasto, mas de qualquer forma, tá? Sempre você vai ter um pequeno gasto aí para fazer esse treinamento, né? Porque nós vamos utilizar aqui ferramentas que não são gratuitas. Mas observe isso, fez o treinamento, viu como destrói aquilo para que não fique te gerando gastos aí. Fique atento a isso, tá? Para que você nós não responsabilizamos pelos gastos que você vai ter junto à AWS, tá? Bom, aqui no uso de nível gratuito, né, tem alguns produtos aí que estão discriminados aí nesse slide, né, dando os detalhes de quais são as regras para que esse produto seja gratuito, né, como você pode utilizá-lo. Esse agora, nesse momento, mas você indo lá em Amazon, né, AWS, amazon.com/pt/free, você verá quais são os produtos que estão nesse momento, né, e de forma free e gratuita, né, e também como utilizá-los, quais as regras para que eles se mantenham grátis, ok? Então fique atento nisso aí para que você não seja pego de surpresa, né? Alguma coisa, como eu já disse, nós vamos gastar mesmo, né, para poder fazer o curso, mas você vai ver que é necessário fazer a prática para que você tenha um pouco mais de treino, né? E outra coisa, a Amazon, ela muda bastante os painéis. Pode ser que, assim, eu vou mostrar para você algumas coisas, né? Tem coisas que funcionam de forma diferente, dependendo do painel, dependendo da zona onde você está, mas o conceito é o mesmo, tá ok? Então é isso. Vamos então, você faça aí o seu cadastro junto à Amazon e eu te aguardo na próxima aula, ok? Um abraço e até lá.